quero dizer aqui é de assinar embaixo de todos os argumentos dados que foram colocados, que indicam o papel estratégico da Petrobras como operadora única do pré-sal, da Petrobras como a maior empresa do Brasil e do papel que a riqueza do petróleo deve trazer para educar as futuras gerações de brasileiros, transformando esta riqueza finita numa riqueza permanente para o nosso país. Sobre isto, nós aqui não temos nenhuma dúvida. A minha segunda frase é reafirmar e reforçar a cada um dos parceiros dessa luta a compreensão que também todos nós temos, mas às vezes é preciso recapitular, deputado Chico, de que nós estamos vivendo uma conjuntura política onde o Parlamento Nacional é eleito num sistema político de campanhas caríssimas e financiadas pelo interesse empresarial. Terceira questão, eu tive a honra, companheiros e companheiras, de ser o líder do governo do presidente Lula, quando nós todos juntos construímos esta grande vitória estratégica para o futuro da nossa nação, que foi a garantia da mudança do sistema de exploração de petróleo no pré-sal brasileiro. Quando todos nós, juntos, unificados, com capacidade de ação estratégica, derrotamos o conservadorismo e conquistamos o sistema de partilha. Eu lembro como se fosse hoje, Érica, da primeira entrevista que dei depois do protocolo dos projetos, no dia que o presidente Lula anunciou esses projetos. Havia um número de jornalistas estrangeiros como eu nunca vi, mostrando aquilo que nós sabemos, o óbvio, o alto interesse econômico que estava envolvido nessa disputa. Nós vencemos aquela batalha. E agora nós enfrentamos uma conjuntura política dura e complexa. E é sobre ela que eu quero pedir a atenção de vocês para expor a minha opinião, que sensibilizará ou não cada um dos líderes que aqui estão. Nós sempre, e a primeira frase tem que ser esta, o nosso governo, o governo que eu defendo, o governo que nós ajudamos a eleger, cometeu um erro grave na semana passada. Cometeu um erro grave de tática política. E nós temos que ter esta compreensão sempre, porque ao longo da história, governos populares e governos de esquerda erram e acertam. E isso já aconteceu em muitos países do mundo. E uma capacidade que uma base social deve sempre ter é a de pressionar de forma legítima, de forma absolutamente construtiva, os governos que ajudam a eleger. Portanto, as críticas que nós ouvimos aqui ao erro grave que o nosso governo cometeu a semana passada, do meu ponto de vista, são críticas justas e que devem encontrar oitiva no governo para que erros como esse não se repitam. Mas a minha frase seguinte, eu digo com esta mesma convicção: a presidenta Dilma e o nosso governo não mudaram de opinião sobre a questão do pré-sal. Nós continuamos defendendo este mesmo modelo e vamos defender com todas as nossas forças, com todas as bancadas que estão aqui, com a unidade da bancada do Partido dos Trabalhadores contra a alteração do pré-sal. E nós precisamos ter, nesta nossa grande luta, que eu apoio integralmente a ideia de que esta luta pelo pré-sal para os brasileiros, a Petrobras
dos brasileiros. Esta luta é estratégica para organizar a luta política maior que está acontecendo no país. Porque a luta política maior que nós vencemos no Brasil hoje, ela tem 3 eixos fundamentais. O primeiro deles, transferir aquilo que é consequência da crise econômica do capitalismo global para o colo de um governo de corte popular. Segunda questão, nós temos uma oposição conservadora neste parlamento, que elegeu Eduardo Cunha, um dos políticos mais corruptos da história do país. Então, o primeiro ponto é esse. Há uma tentativa de desestabilizar o governo eleito democraticamente e uma tentativa permanente de fazer essa desestabilização. Uma tentativa de asfixiar o governo eleito, de jogar no quanto pior, melhor, de dificultar as ações que este governo deve tomar para a retomada do crescimento econômico do país. Segunda questão, a tentativa do golpe institucional. Caçar na mão grande um mandato conquistado pela decisão soberana de 54 milhões de brasileiros. Quem quer governar o Brasil tem que ganhar eleições. Não pode querer governar o Brasil no tapetão e inventando uma acusação depois da outra que não para de pé e que é substituído por nova acusação. Mas a minha avaliação é que nós não conseguimos sair deste cerco golpista se nós não unificarmos todas essas disputas, corrigir rumos do nosso governo, continuar chamando de nosso governo, porque se nós não o defendermos, não será a direita que vai defender este governo. Segundo, defender Lula, que é o patrimônio que representa esta história de luta política, com todo o respeito a todos os demais líderes que de forma plural constroem a história da esquerda e do campo popular no nosso país. Terceiro, defender a Petrobras, defender as empresas públicas, defender o serviço público e atacar e desmascarar aquilo que é a lógica ultraliberal que só nos leva à crise. Combater a corrupção, sim e sempre, mas instrumentalizar o combate à corrupção para criminalizar um grupo político, um partido político, uma empresa, isto não é aceitável, isto é fascismo, isto não é aceitável num processo democrático. Não há diferença nenhuma entre o cartel que roubou na Petrobras e o cartel que roubou na empresa de trens de São Paulo. Todos que cometeram erros e ilegalidades, quando constituída a prova, devem ser punidos. Não importa de qual partido, não importa se não tem partido, não importa se é trabalhador ou empresário, mas nós não podemos continuar no ambiente fascista das investigações seletivas. O mesmo rigor para investigar o suposto triplex, que não é do presidente Lula, que os documentos são claros, o mesmo rigor deve ser usado para investigar a propriedade da família Marinho em Paraty. Não se pode continuar disseminando a lógica da investigação para perseguir politicamente um grupo. É preciso investigação republicana e é preciso defender a Petrobras. Um abraço a todos e vamos lutar, porque nós vamos vencer essa batalha aqui na Câmara.